Olá, seja bem-vindo a mais uma meditação do Pôr do Sol. Hoje eu quero convidar você a meditar a respeito dos acontecimentos que estão acontecendo no mundo afora. Às vezes a gente fica imaginando assim, mas essas coisas que estão acontecendo, é culpa de quem? Por que está acontecendo? Elas foram anunciadas? Já foi avisado antes para o ser humano? Se você pegar a Bíblia, você vai ver que tudo o que aconteceu, que está acontecendo e que ainda vai acontecer, é anunciado lá. Porque Deus disse que ele não faz nada sem antes avisar o seu povo através dos seus profetas. Inclusive, o que a gente está começando a viver, principalmente também o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, são acontecimentos que foram anunciados já há muito tempo. E você pode observar agora na leitura que a gente vai fazer, nesse livro, que eu recomendo que você compre e leia, caso você tenha interesse de descobrir o que vai acontecer ainda, né? São fatos proféticos que têm o completo apoio bíblico e você pode observar. Acompanhe comigo aí. Esse é o livro Eventos Finais, página 10 e capítulo 1. A gente vai ler 2 parágrafos aqui para que você tenha um pouco de noção a respeito do que foi anunciado aqui. Olha só. Tempos difíceis virão. O tempo de angústia, que há de aumentar até o fim, está muito próximo. Não temos tempo a perder. O mundo está agitado com o espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram o seu cumprimento final. Inclusive, você pode abrir lá o capítulo 11 de Daniel e dar uma observada lá do que diz a respeito. O tempo de angústia, a angústia qual nunca houve desde que houve nação, está bem diante de nós, e nos comportamos como as virgens adormecidas. Devemos acordar e pedir que o Senhor Jesus nos tome em seus braços eternos e nos conduza durante o tempo de provação à nossa frente. O mundo está cada vez mais perverso. Em breve surgirá grande desordem entre as nações. Desordem que não terminará até que Jesus venha. Falando em desordem, você já deu uma observada no que está acontecendo na Europa? Eu creio que você já deve ter visto aí algum relance em algum jornal, talvez em uma propaganda, uma notícia, não sei, um vídeo curto no WhatsApp. Mas caso você tenha um pouquinho de curiosidade, dá uma pesquisadinha sobre os acontecimentos que estão acontecendo agora na Europa também. É bem interessante para anexar no contexto. Continuando aqui. Estamos no começo do tempo de angústia, e diante de nós estão preocupações com as quais sequer sonhamos. Deus sempre tem advertido as pessoas com respeito aos juízos que virão. Aqueles que tiveram fé na mensagem enviada por ele para seu tempo e agiram segundo sua fé em obediência aos mandamentos divinos escaparam dos juízos que caíram sobre os desobedientes e incrédulos. Só uma pausa para a gente comentar também um pouquinho esse parágrafo. Se você pesquisar, eu creio que você vai pesquisar, é de extrema importância que você pesquisa. Pega a Bíblia e dê uma lida nas profecias de Daniel e de Apocalipse. Também leia Isaías e leia outros livros de profecia que você vai achar bem interessante. Lá fala o seguinte: os juízos de Deus, quando vinha uma catástrofe, quando vinha uma dessas coisas que devastam uma nação, sempre vinha em cima daquela nação que estava em completa desobediência a Deus. Aquela nação que não se importa com a vontade de Deus, não dá a mínima para as coisas de Deus. Elas preferem buscar a exaltação do próprio eu ou exaltar o inimigo de Deus do que a Deus. E Deus permite que essas catástrofes venham sobre essas nações para que elas se lembram, para que, para que elas se lembrem que Deus é que está no controle de todas as coisas. Ele é que permite o que acontece de bem e de mal, tudo é Ele que permite. E para que a pessoa se lembre de que é Deus que está no controle, Ele permite que as coisas ruins também venham, para que as pessoas se lembrem. A Noé veio a palavra: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que eu encontrei nesta nação. Você pode encontrar isso aqui em Gênesis 7 e a partir do versículo 1 você vai ver essa história aqui. Noé obedeceu e foi salvo. A Ló foi enviada a mensagem: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Também em Gênesis 19:14 você também vê a continuação dessa história. Ló se colocou sobre a guarda dos mensageiros celestiais e foi salvo. Da mesma forma, os discípulos de Cristo tiveram aviso da destruição de Jerusalém. Os que estavam alerta quanto ao sinal da ruína iminente e fugiram da cidade escaparam da destruição.
Da mesma forma, estamos dando aviso da segunda vinda de Cristo e da destruição que logo virá sobre o mundo. Os que ouvirem a advertência serão salvos. Você viu como tá tudo organizado? Deus não deixa as coisas desorganizadas para que a gente não compreenda ou para que a gente se sinta perdido como cego em tiroteio. Ele não deixa essas coisas. Tudo o que acontece está escrito. Jesus fala que assim como foi nos tempos de Noé, vai ser no final. Ele fala de todos os acontecimentos e eventos que vão acontecer pouco antes da vinda dele. Naquela época de Noé, uma arca foi construída para que o Noé e a família dele fossem salvos. Na época de Ló, Deus enviou o anjo dele para que fosse lá e avisasse Ló para que ele saísse do meio daquele povo desobediente, porque ele ia destruir a cidade. E no final do tempo não é diferente. Você pode até pegar a sua Bíblia e acompanhar, inclusive o nosso irmão Otávio vai fazer a menção aqui de Daniel 12, versículo 1, para você ver o que ainda nos espera pela frente. Irmão, e você está aí, pegue a sua Bíblia e vamos fazer a leitura. A leitura diz assim: o momento final. E o anjo continuou dizendo: nesse tempo aparecerá o anjo Miguel, protetor do povo de Deus. Será um tempo de angústia, dificuldade como nunca aconteceu desde que as nações existem. Mas nesse tempo serão salvos todos os do povo de Deus que tiverem os seus nomes escritos no livro de Deus. Aí eu lhe faço uma pergunta, irmão Otávio. Será que não já temos caos suficiente não para que seja esse tempo? Que tempo vai ser esse, afinal de contas? A Bíblia comenta para as pessoas, por isso eu sempre falo quando a gente vai fazer qualquer leitura bíblica, vamos estudar a Bíblia, porque a Bíblia diz que ainda é o princípio, ainda é o começo. Como se repetiu, como foi no início, vai se repetir no final. A gente Então você até está dizendo que a situação ainda vai ficar ainda pior? vai ficar pior. Pior porque a Bíblia nos confirma que vai ficar pior. Ainda muito mais agressiva todas as coisas. A gente acha que já está bom, já chega. Não, mas esse é o nosso acha e a gente não está aqui falando do acha, a gente está aqui falando do que é correto, do que é certo. Mas aí qual seria assim o limite máximo da transgressão do ser humano? Assim, o clímax é onde Miguel e seus anjos vão se levantar para interferir. As nações Quando vão estar em que crise, assim, em que quando o ser situação? humano chegar a um ponto e dizer que não vai mais dar conta, porque a perseguição vai ser tão horrorosa, tão grande, tão terrível, que o ser humano vai chegar a um ponto de dizer não damos mais conta. Aí Miguel se faz presente, porque ele é o defensor do povo de Deus. Então é basicamente o que a gente pode entender é o seguinte: quanto mais as catástrofes, esses acontecimentos, a revolta da natureza, essas coisas, quanto mais se intensificarem, mais será atribuída a culpa ao povo que não está querendo seguir as regras estabelecidas pelo ser humano para a preservação da natureza. Até porque assim, a transgressão, e a Bíblia ensina isso para nós, que a transgressão que é o pior da situação do ser humano é a transgressão da lei, porque quando você transgride as leis moral e espiritual, você fica muito frágil. E foi exatamente o que aconteceu em Sodoma, né? Ou seja, o povo não queria mais saber da vontade de Deus. Lá já não tinha mais jeito para eles, porque todos os mensageiros que mandavam para lá, eles davam fim ao mensageiro. Quando a transgressão chega ao limite, o ponto, a ira de Deus se manifesta. É por isso que a gente se lembra da história de Noé, né? O que aconteceu, ele passou quantos anos pregando? 120. 120 anos pregando o evangelho e as pessoas não deram mais atenção para o que ele falava. E aí foi preciso fazer uma limpeza na terra. E a gente está entrando nesse mesmo percurso. Você pode ver que quando a gente começa a falar das coisas de Deus, muitas pessoas ignoram, muitas pessoas se afastam, elas saem de perto de você para não ouvir. Essas pessoas também se recusam a ir em uma igreja buscar conhecimento sobre as coisas de Deus. A Bíblia, o livro mais importante que a gente tem nesse mundo, as pessoas deixam empoeirar na estante, não querem ler.
E aí é o que a gente vê que tudo se encaminha para grande separação final, aonde você vai acompanhar o quê? A separação entre aqueles que estão dispostos a obedecer a Deus e fazer as coisas que Deus pede, e aquele povo que não dá uma mínima para o que Deus pede. Depois que esse povo tiver separado por uma lei humana, uma lei que foi inventada pelo ser humano e não por Deus, não estamos falando daquela lei que foi entregue a Moisés lá no Monte Sinai por Deus, escrita por Deus pelo próprio dedo dele. Não estamos falando daquela lei que você encontra lá em Êxodo 20. Estamos falando de uma lei feita pelo ser humano. E essa lei feita pelo ser humano, ela contradiz a lei que Deus criou. E vai ser justamente essa lei que vai separar os dois grupos de pessoas. Aqueles que decidiram viver de acordo com a vontade de Deus e aqueles que não dão a mínima para a vontade de Deus. Quando chegar nesse momento em que o mundo será obrigado a escolher entre as duas leis, aí você pode observar que não tem mais tempo para decisão. As pessoas não podem mais fazer escolhas. Já chegou o momento de Jesus voltar para buscar aqueles que se decidiram ficar do lado da vontade de Deus. E para a gente finalizar essa meditação, a gente vai deixar aqui uma leitura que confirma tudo isso que a gente está falando, né? Uma leitura no livro sagrado, que é a Palavra de Deus, onde as profecias que ainda não se cumpriram vão se cumprir, porque elas não falham. Você pode abrir a sua Bíblia em Daniel 7, versículo 25, que diz exatamente o seguinte: Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo, e tentará mudar os tempos e as leis. E os santos serão entregues nas mãos deles por um tempo, tempos e metade de um tempo. Inclusive, você pode ver que esse mesmo indivíduo aqui que o profeta Daniel está mencionando aqui, ele tentará mudar os tempos e as leis. Se você der uma observadazinha, você vai descobrir quem é ele com toda facilidade. Você vai ver que ele criou uma lei falsa, semelhante à lei de Deus, porém com alterações nesses mandamentos. E com essa lei, justamente com essa lei, é que ele vai oprimir os santos de Deus. Quem são os santos de Deus? Aqueles que estão dispostos a obedecer a lei de Deus a qualquer custo. A lei de Deus, de Êxodo 20. Não a lei que o ser humano inventou e aprimorou para proteger o planeta. Porque Deus não fala de proteger o planeta. Ele fala de salvar o ser humano. E foi justamente para salvar o ser humano desse pecado foi que ele enviou Jesus para que assumisse essa culpa nossa, para que todo aquele que acreditar em Jesus possa ter acesso à vida eterna. E essa foi a nossa meditação de hoje. Eu espero que você tenha compreendido, que você possa também deixar a sua opinião aí nos comentários. Aproveita e deixa o seu like, que isso ajuda no engajamento do vídeo para que mais pessoas possam ver. Compartilha também nos seus grupos de amigos para que eles também possam conhecer as verdades presentes que estão anunciando a volta de Jesus, e para que ninguém fique desinformado, né? Porque ter acesso à vida eterna é uma questão de decisão e escolha. Não é difícil. Você precisa decidir e escolher. É só uma questão de escolha. Jesus já fez todo o trabalho pesado.